Fala, povo de Deus! Fala, povo crente! Estamos aqui em mais um episódio, meu pastor, de IBNJ Cast. Você tá feliz, meu pastor? Muito. E vai ser top. Top. Essa conversa, esse bate-papo vai ser muito gostoso. Vai sair conteúdo aí, hein? Porque é um príncipe, né? Um Lorde. Nós estamos com o Lorde, Estamos com o Lorde aqui, diretamente das terras irlandesas. da grande ilha, né? Ele, Ele. você fala, eu falo. Não, eu vou deixar você falar, vou dar só um rabo. Grande amigo, Querido. pastor Daniel Nunes. Olha ele aí. Eita, gente querida, que alegria. Alegria estar com nossa. vocês aqui, puxa vida. O prazer é nosso. Obrigado. Obrigado por tudo, né? Tem sido dias aqui que você tem nos servido. A gente tem desfrutado da sua presença, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Obrigado por tudo. Né? É isso aí, eu que agradeço poder servir, né? A Igreja BNJ, o Ministério BNJ, e a gente entender um pouquinho dessa cultura, né? Com certeza. Entender um pouquinho daquilo que Deus entregou para vocês e tá multiplicando, tá crescendo. Maravilha. Amém. Muito bom estar com vocês aí. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar, meu pastor. Vamos lá, começa aí. Vamos fazer a primeira pergunta, né? Quem é o Daniel Nunes? Se apresente aí pro povo que Conta a segue. sua Conte história. a sua história. Quem é esse homem? Quem é esse homem? É muito simples, um homem bem comum, né? E, bom, pastorei a Igreja da Irlanda hoje, né? Nós estamos lá num projeto missionário. Sou engenheiro de formação. Já estamos aí com 9 anos de experiência na área. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns países, né? Na minha profissão. E hoje nós estamos servindo a Igreja da Irlanda. Estamos à frente também de alguns projetos, como teologia, né? É uma área que eu gosto muito, a área do ensino. E estamos focados, né? No projeto missionário ali da Irlanda, abençoando vidas, né? E alcançando Mas aí. antes do Daniel chegar na Irlanda, da onde veio o Daniel? Uau. Qual é a formação do Não é a Daniel? história das pedras. A história das pedras. Bom, primeiro tem que falar que eu sou paulista, né? Paulista abençoado. E, na verdade, a minha história, ela é uma história muito dedicada ao altar. Eu entendo que existem coisas na nossa vida que Deus tem um projeto central e Ele permite que nesse projeto central você dê a sua opinião, você consiga fazer algumas coisas desde que não atrapalhe. Então, minha vida foi sempre no altar. Então, eu entreguei no meio de um campo de futebol jogando. Eu estava jogando bola aquele dia e pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus no meio de um campo de futebol. Deus falando que tinha uma chamada na minha vida. E aí eu falei, fiz minha primeira oração, orei a Deus e pedi que Deus me ajudasse, né, a ganhar aquele jogo. Aí eu senti algo no meu coração, eu falei, Deus, o Senhor me ajuda a ganhar esse jogo aqui, eu vou pra igreja, eu vou entregar minha É vida. mesmo? Foi assim? E eu era artilheiro dos bons, tá? E jogava bola? Camisa 11. Nunca jogou uma partida juntos. Aí eu falei, Deus, nem que eu não faça nenhum gol e que o gol que aconteça seja bem diferente, né? Eu era artilheiro do campeonato. E aí eu sei que foi desse jeito. Eu não fiz gol, ainda foi um gol bem diferente, foi um gol olímpico, né? E aí nós ganhamos o jogo, aí eu fui pra igreja. Aí eu comecei a participar dos cultos, algo começou a mexer dentro de mim. Aí eu fui perdendo o desejo de continuar na carreira de jogador. E aí eu comecei a me entregar. Aí com pouco tempo eu já estava... Eu veio de uma cidade muito simples, né? Cidade de Francisco Morato, lá no interior de São Paulo. E aí eu ia para debaixo das bananeiras ler a Bíblia lá e começar a devorar. Dia de sexta-feira eu ia dormir no altar da igreja e fazia vigílias ali na igreja. Eu lembro uma vez que eu fui num evento bem grande, né? E tinha um pregador que eu gostava muito dele. E eu queria, no final do culto, ele fez a oferta no final do culto aquele dia. E ele falou assim, quem tinha uma oferta. E no meu coração eu senti de fazer uma oferta. Só que não era uma oferta em dinheiro, era a minha vida como oferta. Amém. Não é você entregar, aceitar Jesus. É você falar, Deus, eu tenho uma vida. E eu entrego ela 100% nas suas mãos. Faz aquilo que o Senhor quiser. E aí eu senti no meu coração aquilo de fazer. Aí eu esperei o culto terminar, né, o congresso, o grande congresso. E aí já era meia-noite e pouco. Aí meus amigos falaram assim, olha, você precisa ir embora, Daniel. Porque o último trem vai embora e a gente vai ficar aqui, você vai ficar aí. Eu falei, eu tenho algo para fazer. Eu não vou embora. Não, mas você vai perder o último trem. Eu falei, não, eu preciso ficar. Eu fiquei.
Aí quando terminou tudo, o pastor saiu pra uma portinha assim, rapaz, na lateral da igreja, foi embora. E eu fiquei sozinho no meio do ginásio, sem o pastor, sem fazer a minha entrega. E aí eu fui pra estação, a estação começou a chover, passei a madrugada na estação de trem. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim na minha oração, Deus, tudo que eu mais queria era entregar a minha vida como oferta no altar. E aí quase fui roubado aquele dia, tava com fome, tava com sono, chovendo. E aí quando eu comecei a chorar ali naquela estação, eu ouvi pela segunda vez, até hoje foi 2 vezes, eu ouvi a segunda vez, uma voz do céu dizendo assim: o homem não recebeu essa oferta, mas eu recebi. Amém. E a Glória a partir de Deus. hoje eu te separo para o ministério e abro as nações para você. Aí a partir dali, Foi uma experiência pessoal tua, então. pessoal, Íntima, não tinha ninguém ali, então. não, Era você e Deus. eu e Deus. Tu tinha quantos anos, você lembra? Do futebol com 13 e a segunda vez eu tinha 16. 14 anos, 15 anos na verdade, 15 anos. Aí de lá pra cá eu comecei a ler, comer Bíblia. Aí com 16 anos já tava com 2 cursos de teologia. E Uau. aí fui pra cima, né? Dedicando, amando a Deus, servindo a igreja local. E sou apaixonado pela obra de Deus, eu amo. Amém. E é isso. Não, e assim, o que eu percebo nas suas palavras, quando você fala que leu, estudou, você sempre teve essa pegada, para mim, olhar de mestre, de ensino. É assim, uma coisa é natural. Minha esposa sempre falou pra mim: você é professor. E eu comecei a dar aula com 16 anos, né? Comecei a dar aula já, eu com 18. Tanto a minha vida profissional como engenheiro, trabalhei em banco, administrei muitas empresas para banco, muito novo. Mas essa habilidade de administração, de visão e tudo mais é uma habilidade espiritual que respinga na área pessoal. Entendi. Ela não é o contrário, algo pessoal. Ela é de Deus, é uma ferramenta que Deus deu. E aí, pela misericórdia, eu consigo usar também na minha vida secular, né? E aí minha esposa sempre falou, eu gostava de pregar, gostava muito de pregar. E eu não me via dando aula, eu não me via ensinando. Mas minha esposa sempre falava, você é bom. Aí, de vez em quando, aí eu comecei escola dominical, aí virei supervisor, superintendente, foi indo. E aí chegou um ponto que eu falei, poxa vida, esse negócio de dar aula é pra mim. Eu gosto, Legal. eu amo ensinar. Aí virei professor de teologia, e aí hoje é muito natural. Hoje eu tô conversando e de repente quando eu Verdade. percebo, eu tô Não, ensinando. a gente percebe isso. Eu acho isso bonito, a gente vê que é um ofício, Sim. né? Eu acho que vale a pena você falar sobre isso, que eu acho que assim, os jovens que vão ouvir esse podcast, a gente até chegou a falar ontem com o pessoal do evangelismo, o encontro desse teu ofício, como foi? É assim, a gente só acha o nosso dom em exercício. A gente precisa servir. Quando a gente serve, a gente começa a entender quais são as habilidades que a gente carrega, quais são os detalhes, os dons que a gente carrega. Então é servindo, servindo, fazendo. Toda oportunidade que tiver de servir, de fazer, seja a porta, seja o altar, seja uma oferta, você vai descobrir o teu chamado por 2 coisas. Se aquilo que você está fazendo, você fica muito feliz. Se você não tem dificuldade para fazer aquilo, se o seu coração queima, você está no caminho certo. E aí eu descubro uma coisa interessante, que Deus não capacita a gente para fazer nada. Ele capacita enquanto fazemos. Amém. É diferente. Muita gente não faz nada porque está esperando uma capacitação divina para poder fazer. E na verdade essa capacitação ela não vem para você fazer, ela vem enquanto você faz. Então não existem, ninguém nasce mestre. É aquilo que eu sempre falo sobre liderança, ninguém nasce líder. A liderança ela se desenvolve. Você pode ter uma propensão, uma facilidade para conversar, uma empatia fora do comum, mas empatia, uma visão, ela não te torna um líder, não te torna um mestre ou um pregador. Na verdade, isso é uma habilidade que vem em desenvolvimento com a sua comunhão com Deus. Entendeu? Então, para quem está esperando uma capacitação, um dom muito diferente aí, não vai vir, tá? Não vai vir. Vai aparecer enquanto você faz. Maravilha. Porque Deus é um Deus de movimento. Amém. Ele se manifesta no movimento. Maravilha. E aí,
essa chamada de ministério, a gente sabe que você tem início no Brasil enquanto tá lá ainda, né? Já começa a pregar. Mas esse ofício, já que a gente tá falando do ofício, do mestre, você já desenvolvia isso no Brasil? Tipo, assim, eu comecei meu ministério na Irlanda e eu sabia que o meu ofício era esse. Onde é que desperta isso? Na verdade, essa situação, ela aparece. Não é uma coisa que eu desejo fazer. A partir de hoje eu vou ensinar, vou botar em exercício, lecionando. Na verdade, não. A necessidade da obra, não tinha ninguém para fazer, e eu tinha um pouco de conhecimento para poder fazer aquilo, eu fui fazendo. E comecei a amar, comecei a ver que aquilo fazia parte do meu chamado, e eu falei, eu vou insistir nisso aqui. E a verdade, o amor à alma, eu tenho um amor muito grande para poder ensinar. Eu acho que quando a gente nasce tudo, acho que todos os dons nascem, né? Sim. Se a gente pegar os 9 frutos do Espírito, né? A gente vai observar que o fruto do Espírito é um só. Você vai ler lá, é um só. Um só. Um só. Só que ele é dividido em 9 gomos, né? É. Então, a benignidade é o amor no movimento, enfim, todas Sim, ali é sim. parte do amor. Então, quando você ama uma coisa para fazer, quando você tem um coração voltado àquilo ali, você vai desenvolvendo. E aconteceu muito isso comigo. A necessidade da obra, de ter que fazer alguma coisa. Eu cheguei na Irlanda, eu lembro isso. Quando eu cheguei na Irlanda, eu não sabia nada. Eu decolei, desci na Irlanda, eu trabalhava na área de engenharia. Eu tava nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, visto tudo. Foi uma viagem maravilhosa. Quando eu chego nos Estados Unidos, para eu fazer uma coisa relativamente simples lá, fiquei um tempo lá, e eu perguntei para Deus, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Alguém tão simples. Ele falou assim, eu te trouxe aqui só para te mostrar que eu te levo para onde eu quero. Amém. Aí dali eu entendi, falei, poxa, para quem tá com Deus, tudo é possível, né? Verdade. Aí quando eu cheguei aí eu volto dos Estados Unidos, vou no Brasil, recebi uma premiação de engenheiro do ano, tá no YouTube aí, tá gravado. Eu recebi uma premiação, eu peguei esse prêmio, voltar dos Estados Unidos, deu 2 meses, eu falei, meu amor, Deus tá chamando a gente para Irlanda. Uau. Aí, ela, normal, uma vida estabilizada. Aí a gente foi no culto, falou, Deus vai falar com a gente então. Porque Deus falou comigo, ela falou assim, agora Deus tem que falar comigo. A gente foi no culto, aí um profeta se levantou e falou assim, ó, eis que eu estou olhando para você e tô vendo você. Tô vendo você na Europa. Aí ele olhou pra minha sogra e falou assim, ó, não adianta chorar não. Ela vai também. E assim, arruma as malas que o campo tá te esperando. Uau. Aí, meu filho, aí já foi só a confirmação. Então, depois de tudo isso, eu ouvi estabilizar. É diferente você fazer a obra quando você se lança, né? Você não tem opção. É diferente. É uma renúncia, né? É uma renúncia. E eu já entendi uma coisa. Quando... Guarda isso aqui é muito profundo, é muito precioso. Hoje, as minhas ministrações, elas não são ministrações que eu vou atrás lá e fico horas. Obviamente, a gente tem uma parte da Bíblia, a gente lê, a gente estuda, mas ela é carregada com experiências, com coisas que a gente viveu. Então eu aprendi uma coisa, tem vezes que Deus nos dá coisa só para que a gente tenha coisa para abrir mão. Entendi. É mais ou menos assim, Deus vai te dar uma profissão, Deus vai te dar um talento, ele só tem vezes que ele vai nos dar coisas só para que a gente tenha coisas para poder abrir mão. Ele vai para Abraão dar um filho só para pedir o filho. Então, às vezes, Deus dá coisas pra gente, nos permite certas coisas só para depois pedir aquilo. Amém. Porque Ele quer ver onde está o seu coração. É isso. Então, eu cheguei na Irlanda, aí deixei tudo, a vida estabilizada e fui começar do zero. Quando eu pousei na Irlanda, meu inglês não era avançado, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia onde eu ia morar, aonde eu ia trabalhar, aonde eu ia estudar. A única coisa que eu sabia era, eu sei onde tem uma igreja. Eu conversei com o pastor antes de chegar, eu só sabia disso. E aí eu cheguei no sábado, domingo de manhã eu estava na igreja. Amém. Domingo à noite eu estava na igreja. Quarta-feira eu estava na primeira cadeira da frente. E aí de lá para cá, a vida é muito assim, sabe? Quando você não sabe para onde você tem que ir, você pega a faixa mais lenta da rodovia e fica ali, ó, tentando entender as placas da vida. Tentar entender os sinais. Tem gente que tá assim, né? Tão perdido na vida, que ele tá na faixa mais lenta da vida, tentando entender os sinais, as placas que estão ao seu redor. Tem gente que para no acostamento ainda para pedir ajuda. Boa essa. Mas quando a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer, quando Deus te iluminou tanto a ponto de você saber qual é o teu propósito, onde você tem que ir, você pega a expressa Amém. e vai embora. E foi assim, na hora que Deus abriu minha visão, eu cheguei
E aí já comecei a servir, com 4 meses eu já comecei a assumir um projeto de teologia, tinha pouca gente, com menos de 6 meses já tínhamos 120 alunos, Uau. e aí fomos. Aí, Já chega na Irlanda pastor? não, eu cheguei presbítero. Entendi. Eu cheguei presbítero do Brasil, servi muito a igreja como presbítero, fui levantado ao ministério e hoje pastor. Entendi. Pastoreando. E mais uma vez tu vê o curso de teologia, Sim, 120 alunos. Sempre, né? É, Tá ali inserido. Isso é muito bom, isso é muito bom. Você fluir no chamado, né? No propósito que Deus tem para tua vida, isso é você fluir. É que eu tenho falado com o pessoal, é assim, é você fluir no rio de Deus. Você não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, né? Isso pode parecer, as pessoas complicam as coisas, mas na verdade é muito simples. É quando a gente quer tentar impor a nossa vontade É complicado. que acaba atrapalhando, né, tudo aquilo. Agora, fala pra gente aí um pouquinho do desafio, então, da Irlanda. Você chega na Irlanda, você sai do Brasil, uma outra realidade de ministério. Secular, né? Secular, engenharia. E tu chega na Irlanda, tu vê a realidade da Europa, e aí tu vê aquele desafio. O que queimou teu coração ali? Assim, é muito interessante. Eu até falei isso na igreja de Lyon lá. O que representa para mim as promessas de Deus, né? Eu até comentei, falei que promessas é aquilo que Deus te dá para você segurar quando o dia mal chega. Então, vem dias difíceis, vem dias tribulosos, e a única coisa que você vai conseguir segurar é uma promessa. Então, Deus te dá uma promessa para que você tenha alguma coisa para segurar. Quando eu cheguei na Irlanda, eu saí de engenharia, programava robô, fazia um monte de coisa, e eu fui para Irlanda trabalhar. Eu trabalhei como cleaner, que é limpando casa. Eu lembro que cheguei a limpar banheiro com escova de dente, Uau! pegar folha, passar o dia agachado pegando folha, entregando panfleto. Mas meu coração ardendo pela obra. Eu entendi uma coisa, né? O importante não é o que você está fazendo ou o que você está obtendo. O importante é quem você está se tornando na trajetória. Então, eu sempre entendi isso. Talvez o que eu esteja fazendo hoje é simples, é pequeno. Mas o importante não é o que eu estou recebendo, obtendo. O importante é quem eu estou me tornando no meio do processo. Sim. Quando você tem essa mentalidade, você começa a enxergar o que você está fazendo como muito passageiro, as coisas passageiras. E aí eu comecei essa dinâmica, trabalhei em hotel, lavando prato. Teve um dia que eu lavava prato das 4 da meia-noite, pastor. Apóstolo. E aí chegou que meia-noite eu voltava para casa a pé. Era 3h30 andando Uau! a pé. Que isso, né? E assim, Tu passou o perrengue que todo imigrante passa. todo imigrante. Trabalhei, né, em vários serviços ruins. Uma vez eu lembro que eu fui trabalhar em construção civil, dormi num papelão, porque eu não tinha condições de voltar para casa. E eu dormi num papelão e eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas algo falou assim, tem um projeto aí, meu filho, vai firminho. Eu acho que a fé é isso, né? A fé, ela é um encontro daquilo que Deus mostrou para você. E aí, e a fé é interessante, né? Ela é diferente de esperança. Esperança, ela primeiro é verbalizada no futuro. Eu terei, eu serei. A fé não, a fé é verbalizada no presente. Eu tenho, eu já sou, já estou lá. Amém. A segunda coisa é que a esperança, ela traz o futuro para cá. Eu vou ter. Então você está olhando para o futuro e está trazendo ele para cá. A fé não. A fé é ao contrário. A fé você pega daqui e vai para o futuro. Então essa dinâmica é diferente. E aí quando eu fui me entendendo isso, eu fui, assim, em nenhum momento pensei em desistir, em voltar, porque quando o projeto de Deus ele está tão claro na sua mente, está tão nítido na sua mente, você pode pensar, mas você não volta atrás. É porque, ouvindo um pouco o que você está falando, tu acaba pensando assim, tá tudo dizendo que não. Sim. Então você tinha uma convicção muito certa. Porque se Deus mandou vir para cá, eu não ia trabalhar nisso, eu não ia fazer aquilo. Então realmente você estava muito convicto da chamada de Deus na Irlanda para você. Eu estava e ainda estou. Glória a Deus. Muito convicto, muito. Eu gosto de ter certeza, sabe? Quando Deus está na vida de alguém, gente, isso aqui é muito legal, né? A gente vai passar perrengue. A vida é normal, todo mundo passa. É bom falar isso, né?
Vamos falar de imigrante, vamos falar dos desafios da Irlanda, também vamos falar dos desafios de Paris. Gente, você sai do seu país, de origem, terra do conforto, tem profissão que você nem sabia que existia, sabe? Aí você vem pra cá, debaixo de uma palavra, às vezes é difícil, mas assim, permaneça no foco, permaneça ligado naquilo que Deus falou. Você tem uma palavra, então segura. Enquanto isso, querido, vai lavando o prato, vai limpando o chão, vai trabalhando na construção, vai levando um caminhão de areia, um carrinho de areia, vai embora, meu filho. Amém. Vai chegar a hora que você vai encontrar. Foi assim com Caleb. Caleb passou 40 anos lá trabalhando, mas tem uma hora que o seu trabalho duro encontra a promessa. E aí começa tudo. Então, a vida na Irlanda foi. Agora, tem uma coisa que é bem legal, acho que vale a pena a gente conversar aqui, é sobre a transformação da mentalidade. Porque quando eu vim muito novo para a Europa, né, para a Irlanda, eu tinha 24 anos. E aí eu tive que me desfazer, apesar de ser novo, mas eu tive que me desfazer de várias estruturas. E todo mundo tem que desfazer das estruturas antigas, né? E aí foi um aprendizado em todas as áreas. Aprendizado a lidar com pessoas, etnias diferentes, idiomas diferentes. Tem que, às vezes, como eu não falava inglês avançado, várias dificuldades, comunicação, o projeto, entendimento. Depender do outro. Nossa, rapaz, para poder ajudar. E é difícil, mas você tem que estar aberto para o novo. É isso aí. Você tem que, é mais ou menos assim, se você não fizer essa atualização de mente, é mais ou menos. Agora nós estamos no verão, né? E graças a Deus pelo primavera aqui em Paris, né? Mas você já pensou, apóstolo Alisson, você já pensou aí pro inverno, um inverno bem rigoroso, e levar na sua mala roupa de praia? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Essa é a tentativa de muita gente, tentar ir para uma estação nova com a roupagem errada. E não suporta. Não suporta. Ele morre. A gente vê pessoas que chegam aqui e ainda comparam, né? Eu costumo dizer, o Alisson está aqui, a gente fala, eu não sou o teu pastor do Brasil, não somos a tua igreja do Brasil. A estação é nova, aqui não fala português, aqui não é a mesma temperatura, aqui não é o mesmo clima. E se a pessoa não se abrir para o novo e viver murmurando, ela nunca vai sair do deserto. Jamais. Né? Ela nunca vai desfrutar da terra que Deus tem para ela. Então a mentalidade, você vai reparar, a gente percebe que o grande mover de Deus com o povo no deserto era tirar o Egito dentro deles. Sim. Porque libertar do Egito foi fácil. Tirar o Egito dentro deles foi o mais difícil. Foi mais difícil. Né? A mentalidade, transformar a mente, a maneira de pensar. Então, assim, eu acho que é muito bom você falar sobre isso, que deixa um conselho, um recado para aquele que está imigrando, aquele que está vindo, né? Tanto para a Irlanda como para Paris, qualquer lugar. Eu acho que deixa um bom conselho para quem está chegando. Tem que deixar, né, a mala velha, a roupa velha e se preparar para o novo. Deus, para Deus tirar o povo do Egito, ele mandou 10 pragas. Para tirar o Egito do povo, Deus mandou 10 mandamentos. Então, Deus, é essa troca, né? Deixar o antigo e pegar o novo de Deus. Se a gente não se vestir do novo, não estar com o novo, tem um texto que eu gosto muito que é do vinho novo e odre novo, né? Sim. E o odre novo, o odre é uma bolsa de couro. Quando o vinho o vinho novo, há uma fermentação natural e o couro começa a esticar. É por isso que a bolsa velha, né, o odre velho, não aguenta o vinho novo. Porque se for velho, a fermentação do vinho novo vai gerar uma elasticidade, vai romper. Então, a gente não consegue viver algo novo se primeiro a gente não se tornar uma pessoa nova. É verdade. Então, para quem está imigrando, ou para quem já está aqui, às vezes eu conheço gente com 10, 15 anos de Europa e ainda está vivendo a mesma vida do Brasil. Você chega na casa da pessoa, os programas de televisão, e a cultura toda, ela tá aqui, mas a cabeça e a mente tá lá. Tá lá ainda. Aí não desfruta, não avança, não conquista. Agora, falando de ministério na Europa, eu digo isso por experiência, pelo que eu vivo, né, e já vivi. Você amadurece muito mais rápido, você não acha? Um aceleramento. É tão interessante que a gente fala que a gente amadurece 2 em 1 até 3 em 1, né?
Eu acho que um dos fatores que contribui muito para o amadurecimento mais rápido, primeiro, obviamente, é a pressa de Deus em nos usar. A pressa de Deus em querer colocar a gente em movimento. Segundo ponto, são muitas variáveis que acontecem na trajetória. É idioma novo. Às vezes você está trabalhando no serviço, tem nacionalidades diferentes. E Verdade. cada nacionalidade É uma cultura. é uma cultura. Então, você tem um mix de coisas acontecendo ao seu redor. É idiomas diferentes, é trabalhos que você não está acostumado, é a dinâmica espiritual, é um novo. Então, assim, toda essa formentação e esse mix faz com que você amadureça mais rápido. Faz com que você amadureça. Agora, você não pode desconsiderar nada disso, porque senão você não amadurece. Eu conheço meninos de 40 e homens de 18, É, né? Tem muito, Tem muitos. tem muito. É justamente porque eles não querem passar por esse processo. A gente vê a questão da borboleta, né? A borboleta não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. é isso. Uau. E tem coisa na nossa vida que não é milagre, é processual. Uau, fortíssimo. E toda vez que Deus quer arrancar algo da gente, ele permite a gente passar um processo. Isso. Aí vai extrair algo da gente, Isso. extrair algo de nós. Qual é a experiência que você tira daquele processo ao qual Deus está permitindo você passar? Isso. Né? Igual você falou do Egito. Ah, Deus usou os 10 mandamentos para tirar. Então, eles passam um processo, como a gente falou na campanha, passaram um processo, né, no deserto. E ali você tem que tirar a experiência boa, né? Porque toda vez que nós passamos um processo, nós tiramos a experiência. Pô, o que que você amadureceu? O que que você retirou? Qual é a experiência que você tem para falar? Pô, passei dificuldade, passei. Mas alguma coisa boa, uma boa lição eu posso tirar disso aqui. Sair mais forte, sair mais experiente, sair mais maduro. Então, toda vez que Deus permite a gente passar por um processo, é para extrair algo de nós. Você tem autoridade, né, no processo que você vence, né? Isso. Exatamente. Então, assim, e hoje em dia, infelizmente, tu vê um grupo de meninos querendo ensinar processo que nunca venceu. Estamos vivendo esse tempo. Tem muita Não, gente que é mentor de tudo e não Uau. passou por nada. Tem fórmulas de riquezas, de sucesso, mas não tiver sucesso em nada na vida. Isso. É uma aparência, é uma árvore, é uma figueira só com folhas sem frutos. Boa. Exato. É, Muito forte. isso a gente encontra nos nossos dias. Mas fala pra gente um pouquinho, ô Daniel, a atividade da Europa em si. Você, por exemplo, você passou aqui na França, você passou em Londres, tem a experiência da Irlanda. Compartilha um pouquinho essa tua visão, os desafios, a visão que você tem para a igreja no futuro. Bom, são coisas interessantes. A gente está no mix, né? Olhando, falando da questão brasileiro, né? Hoje eu vejo os desafios dos brasileiros é que às vezes eles estão muito preocupados no material. Isso é fato. Você precisa ter o material, você precisa trabalhar, você precisa ter sua vida pessoal, financeira ajustada. Só que você nunca pode desconsiderar o espiritual. E a gente vê que isso está bem desajustado nos brasileiros. Muitos dos brasileiros estão fora da Europa, estão dentro da Europa, né? Fora do Brasil. A vida está muito desbalanceada. Quando a gente olha a história de Neemias, Neemias tinha uma espada e tinha uma colher. Sim. Então ele guerreia com uma e constrói com a outra. Guerreia com uma, constrói. E a dinâmica espiritual que fora é essa. Você tem que ter a sua vida pessoal. Eu sou o maior incentivador de estudo. Lá na igreja eu incentivo todo mundo a estudar, a fazer faculdade. Só que, ó, tem que ter a sua vida espiritual em dia. Então, eu acho que a primeira questão dos desafios, olhando para o brasileiro, é essa. Esse desnível, né? desnível, né, que tem entre a vida pessoal. E aí uma coisa importante que as pessoas precisam entender. Não tem como você ser cristão só no momento do culto. Eu não tenho uma chave que liga o pastor e desliga o pastor. Eu tenho uma chave que liga. Eu sou cristão no trabalho, eu preciso exercer a espiritualidade. Ela tem que ser exercida em todos os momentos. E vale a pena destacar aqui o que é a verdadeira espiritualidade. Tem gente que acha que a verdadeira espiritualidade é falar em línguas, é ser cheio dos dons. E não. Na verdade, a verdadeira espiritualidade ela está no discernimento. Quanto maior for o teu nível de discernimento, maior é a sua espiritualidade. Quando você discerne Deus, quando você discerne o pecado, quando você discerne onde você está. Às vezes a pessoa, você vai conversar com a pessoa, ou você vai estar com a pessoa não vai falar muita coisa, não vai exercer um dom, mas o nível e o grau do discernimento dela mostra o nível de espiritualidade dela. Então a gente tem que entender, quando a gente começa a perceber isso, ser espiritual trabalhando, ser espiritual na faculdade, e não é falar em línguas, é ter um grau elevado de discernimento. Poxa, isso aqui não cabe para mim, isso aqui não agrada o meu Deus, isso aqui vai interferir na minha comunhão com Deus.
Então, esse desnível que há nos brasileiros entre a vida espiritual, acha que existe uma chave que liga e desliga. Não, não, você é em tempo integral espiritual, assim É, como você tem. é. Na verdade, nós somos seres espirituais, né? Isso, Temos um corpo. isso. Mas, infelizmente, a gente acaba priorizando muito mais o material pelo aquilo que a gente vê. Mas, na verdade, a prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. É porque a gente ensina isso, a gente fala sobre isso. Não tem como você crescer na vida se a tua vida espiritual não está estável, não está firme. Vai refletir, né? Não vai, não vai se sustentar por muito tempo. Pode ter uma vida material boa, uma vida familiar boa, você pode ter uma vida financeira boa, mas se a vida espiritual não estiver bem, você pode construir qualquer coisa, vai quebrar. É verdade. Não vai se sustentar. Então, isso é muito importante. Isso, sim. E é bom falar sobre isso, porque você vê que então a mentalidade das pessoas é se preocupar com algo que seria básico e abandonar aquilo que seria prioridade. Isso. Né? As pessoas hoje em dia correm atrás de comida, vestimenta, aonde vai morar. Mas isso o Senhor falou que iria nos suprir. Uhum. E a nossa prioridade deveria ser o reino, Isso. que seria o alimento da nossa vida espiritual. E aí as pessoas trocam os valores e a gente vê uma geração fraca, carente, emocionalmente não bem preparada, não consegue se estruturar, a sua vida é uma bagunça, porque ela trocou os valores, né? Aquilo que era para ser prioridade se tornou básico. O reino de Deus, se me sobrar, eu vou para o culto. Sobre essa ideia eu vou. Isso é um perigo, né? Porque a vida é vivida de prioridades, né? Você tem, quando você. O próprio Jesus ensinou, a gente prioriza o reino dos céus. E essas demais coisas vão ser As acrescentadas. demais coisas acrescentadas. Então, você precisa priorizar o reino. Quando você priorizar é dar o primeiro. Primeiro. Quando você dá uma primícia para Deus, o seu tempo, da sua vida, primiciar não é só dar o primeiro, é dar o melhor. Ou melhor. É o melhor e o primeiro. É a soma dos dois. Então, quando você dá ao Senhor, quando você prioriza ao Senhor, em primeiro lugar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha vida secular, só que eu priorizo a minha vida espiritual. Quando você começa a priorizar, aí vem a questão de novo do discernimento no exercício com Deus. Viver com Deus é viver uma vida de discernimento. O pai, a mãe, o esposo, a esposa, discernir, opa, minha esposa não está bem, está precisando de oração. Eu preciso levantar uma campanha. Eu preciso ser o sacerdote da minha casa. O que meus filhos estão aprendendo? Qual que é o tempo de qualidade? Quais são os princípios cristãos? Então, a vida espiritual, uma casa espiritual bem edificada, ela está baseada no discernimento de Deus. Quando a gente cresce em discernimento com o Senhor, a gente consegue permitir que Ele trabalhe de formas extraordinárias na nossa vida. Isso. E tratando-se um pouco de Irlanda, né? Vamos falar um pouquinho de Irlanda, já que você está inserido lá nessa geografia. Fala para nós, quanto tempo você está pastoreando lá já, né? E qual foi a maior dificuldade ou qual foi a maior experiência que você tem para contar e compartilhar com a gente? Bom, eu sou um pastor novo, né? Tô pastoreando há pouco tempo. Em outubro desse ano vai fazer 2 anos. Legal. 2 anos. É muito pouco tempo. Uma transformação bem rápida. E nesse processo de pastorear, eu já servia como vice-pastor da sede por 3 anos. E aí, por uma necessidade, precisou, né, haver uma remoção. E eu entrei pastoreando a igreja mãe lá. Inclusive, esse ano vai fazer 20 anos. E nesse processo de pastorear, aí você tem um grande desafio. Eu acho que o grande desafio do líder, do pastor, é justamente trabalhar a mentalidade da igreja. Muito bom. Então, eu acho que esse foi o meu maior desafio. Ainda assim, precisa, quando você estabelece a cultura ela se responsabiliza por fazer essa troca de mentalidade. Mas quando você está no início de uma obra, quando você está no início de um projeto, a coisa mais importante é você trabalhar a mentalidade das pessoas que estão aqui, naquele ambiente, né? Esse foi o maior desafio, a mudança de mentalidade, a mudança de chave, ensinar prioridades, ensinar assim. Tem muita gente que chegou para mim assim, pastor, faz uma oração na minha casa para resolver esse e aquele problema. Eu falo, não, a gente não vai orar. Você vai sentar com a pessoa e vai conversar. A gente vai orar para você tomar essa decisão. Mas a gente... Porque tem muita gente, pastor,
Alisson, tem muita gente que espiritualiza as coisas para tirar a responsabilidade dela. Terceiriza tudo pro diabo. O diabo tá furioso, o inimigo tá furioso. Mas na verdade não é o diabo, meu filho. Falta maturidade da sua parte para trabalhar. Então esse foi o maior desafio, foi a mudança de mentalidade. Conduzir o povo à mudança de mentalidade, né? E uma das experiências mais interessantes foi que um dia a gente estava no culto, né? Eu terminei de pregar, e quando você termina de pregar, você fica, né, animado. Eu terminei de pregar, entrou uma irlandesa. Do nada atravessou a igreja, foi lá até onde eu estava no culto, e ela chorando, precisando de ajuda. Eu lembro que a primeira pergunta que ela me fez foi: essa igreja acredita nos dons espirituais, no Uau. sangue de Jesus? Uma irlandesa? Uma irlandesa. Que isso? Aí eu falei: sim, nós acreditamos nos dons e no sangue de Jesus. Aí ela desabou a chorar, pedindo ajuda, a gente deu suporte. Mas eu achei muito interessante porque a Irlanda, falando um pouco da Irlanda, né? A Irlanda é um país católico, bem católico. Igrejas brasileiras na Irlanda, são 35 igrejas aproximadamente registradas. O conhecimento que se tem cristão na Irlanda é um conhecimento católico. Então me surpreendeu mesmo uma mulher romper toda a igreja e até o púlpito primeiro fazer essas duas perguntas e aí abrir o coração para a gente poder ajudar. O irlandês é uma nacionalidade maravilhosa, um povo querido, só que eles são, como todo europeu, são reservados. Eles não têm esse negócio. Parece aquela mulher do fluxo de sangue. Ela rompeu a igreja toda e foi pedir ajuda. Primeiro ela se identificou. Essa igreja é assim, crê, então tá bom, agora eu vou abrir o meu coração. Uau. E aí eu falei, a partir desse momento, eu falei para os obreiros, se preparem. Mais pessoas necessitadas vão entrar, vão estar com o coração aberto. E aí foi algo maravilhoso. Maravilhoso. A Irlanda é católica praticante, podemos dizer assim. Ela é bem forte, a religião é bem forte. A cultura católica está muito impregnada. É hábito eles não são praticante, mas eles são bem católicos. Então, é visto o catolicismo muito nítido nas escolas, nas escolas, o comportamento, o respeito pela oração do Pai Nosso. É mesmo? É muito. Que a gente falar de França, é bom falar sobre isso. A França é católica, historicamente, podemos dizer assim, mas praticamente zero prática. Não tem prática nenhuma. Por exemplo, as escolas, a maior influência é islâmica. Verdade. Para você ter uma ideia, no cardápio da cantina não serve nem porco. Uau. Por causa da influência islâmica. Ou seja, o número de muçulmanos é bem mais forte. E a influência acaba sendo gigante na França. Né? E quando você fala que a Irlanda tem uma influência católica, assim, uma raiz cristã. Sim. Sim, e assim, até falando da questão do islamismo, obviamente a gente tem mesquitas lá, então a mesquita é bem grande, inclusive em Dublin, só que a influência do islamismo é muito pouca. Apesar do islamismo ser a religião que mais cresce no mundo, principalmente na Europa, tem uma incidência gigantesca de orçamento, só que na Irlanda não, a Irlanda é um país bem católico, inclusive tem até um feriado, né, que é católico, é o São Patrick's, né, de São Patrício. O São Patrício ele foi um monge italiano. Eu acho interessante falar essa história. Eu para vocês, né? Ele era uma pessoa da Itália que foi pego por piratas irlandeses e foi levado para a Irlanda para lavar o barco, o navio. E ele ficou 2, 3 anos lá, ele conseguiu escapar e voltou para a Itália. Quando ele chegou na Itália, Deus apresentou a ele através de uma visão. E Deus falou assim, volta para a Irlanda, faz o curso para padre, volta para a Irlanda e prega na Irlanda. Aí ele ouviu a voz de Deus, fez o curso para padre, se tornou um padre, e ele voltou para a Irlanda e começou a pregar. Aí o primeiro desafio do São Patrício foi como eu vou explicar da Trindade. Aí ele fez o quê? Ele foi muito sábio. Ele pegou uma coisa que é normal e natural na Irlanda, que é o trevo de 3 folhas. Aí, que é um dos símbolos, eu acho, da Irlanda. Um dos símbolos. Justamente. Aí eles pegou o trevo de 3 folhas e falou, né, do Pai, do Espírito Santo, uma só pessoa. E a partir daquele momento a Irlanda pegou o trevo de 3 folhas como um símbolo nacional. Aí o São Patrício fez o quê? Fez uma oração pelas águas da Irlanda.
Aí as águas que não eram boas para beber, hoje é gratuito, não tem conta de água. Você paga água, né? Dá para tomar banho à vontade lá, tá? E a água é potável. Então, a tubulação, Ah, tá. ela tem aquele negócio da Mas tubulação, tem um né? povo que bebe água. Mas a água é boa. Só que tem um pouquinho de calcário. Ah, não, aqui também. Mesma coisa. Mas eu acho interessante da história de São Patrício, né? O que uma oração não fez Isso. para gerações no país. A oração de um homem fez águas que não eram potáveis se tornarem potáveis e hoje o país inteiro Não paga conta de não água. paga conta de água por causa de oração de um homem. E ele fez uma outra oração que ele expulsou as cobras. Tinha muita cobra na Eita. Irlanda. Muita cobra. Tem um telefone tocando aí. Vamos. Aonde? É o meu lá que tá. Só tira pra parar de fazer barulho aí, Gabi. Atrás, ó. Põe ele no chão. Ah, Isso, pronto. Ele tinha muita cobra na Irlanda. Ele fez uma oração e expulsou as cobras. Hoje não tem nenhuma cobra na Irlanda. agora a Irlanda também é um país místico, não é? Então, Fala sobre isso. aí que tá o ponto, né? O São Patrício ele veio e trouxe esse avivamento, que na época a religião era católica, né? Então Sim. ele trouxe, aí tem um feriado, se tornou famoso, os Estados Unidos celebra, o Brasil O celebra, Canadá celebra. o Canadá O celebra Canadá celebra. O dia de São Patrício. do dia São de São Patrício. porque perto Há uma imigração muito grande de irlandeses para o Canadá. Na época da guerra contra a Inglaterra, eles migraram para o Quebec. Exatamente. É. Aí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles migraram devido à fome, e aí, mas levaram essa cultura do São Patrick's, né? Entendi. E aí hoje é um feriado. Os Estados Unidos chega a trocar, né? Pinta a água de algum dos rios da África. Coisa maravilhosa, muito lindo, devido à influência desse homem. Porém, a Irlanda também é um país muito místico. Então, por exemplo, a cultura celta é de lá. Celta, Quem isso. são os celtas? Aquele pessoal que veste verde, cabelo ruivo, porque o Sim. irlandês ele não é loiro, né? O irlandês ele é É ruivo, dos olhos verdes. Aí são os celtas que tocam banjo, Aham. flauta, eles inventaram a calça. E nesse período dos celtas, eles tinham uma questão que eles faziam uma celebração dos mortos. Hum. E aí vinha mulheres que eram feiticeiras da época, chamado de bruxas, que faziam algo chamado o Dia, né, dos Mortos ou Halloween. O Halloween É surge Halloween. lá. Surge lá na época do celta. O Halloween é um feriado irlandês. Nasceu na Irlanda. E várias outras, né? Então, a Irlanda é um país que já há um tempo atrás foi muito envolvido com isso, com essa magia, com essa questão mística. Então, o Halloween é muito forte, inclusive, hoje. Hoje, para você, você que é pai, mãe, seus filhos estão na escola, a cultura é extremamente pesada lá, no tempo de Halloween. É onde nasceu, né? Sim, então eles vão bater com força nisso, Bate né? com força, todo mundo fantasiado. Você vai nas casas, as decorações, parece que tem uma competição branca, se pode dizer assim, que é uma competição, só que ninguém ganha prêmio, mas todo mundo decora da forma mais horrível e da forma mais bem Nossa. diferente. É bem pesado. Não, o Halloween é bem pesado na Irlanda. Aí é por isso que a gente tem que se levantar e fazer projetos para essa Isso que eu falo assim. Cada país vai ter a sua potestade, né? Sim. Qual é a sua luta quando você vê uma situação dessa que você enfrenta? E ainda mais o inimigo, ele é inteligente. É um inimigo milenar, a gente tem que pensar nisso, né? Ele vai atacar logo na infância, Sim, pô. nas Na bases. base, bem na base, né? Bem na base. Porque o diabo tem paciência. Ele tá olhando para daqui 10, 15 anos. Então ele não tem problema começar agora com criança, daqui 10, 15 anos ele sacar, né? Fazer o saque do depósito dele. E aí vem essa dificuldade, né? Vem essa dificuldade de te ensinar as crianças, de se posicionar nessa área. Entendi. Show. De bola. E tem uma questão também interessante na Irlanda, acho que toda a Europa é assim, né? O fato de você estar longe do seu país, longe da sua família, longe da sua estrutura, tem gente que nunca saiu da sua cidade, mas mudou de país. Sim. Então é uma disrupção muito grande, é uma ruptura muito grande. Então o que acontece? Quando isso vem sobre a vida das pessoas, esse senso de pertencimento vai embora. Você não se sente pertencente a nenhum lugar mais. Aí acontece uma outra questão que é a depressão. Então a Irlanda, ela é um país que tem um índice, assim Muito como a grande. Europa, muito grande de depressão. A Irlanda, eu tô desencorajando, né? Vocês ir pra Irlanda, não, né?
Não, mas é bom deixar bem claro a dificuldade. Lembrando que a Irlanda é um país, por exemplo, que o sol deve aparecer 15 dias no ano. Tomando esses dias aqui. Eu estive no verão lá, minha esposa me comprou um casaco de inverno, cara. Porque é realmente frio. Então tem essa questão da depressão muito alta devido à ruptura da família. Os dias são mais cinza, você tem pouca influência do sol. Então, querendo ou não, isso mexe na sua biologia. Mexe. Pra você acordar e ver tudo escuro. Tem dia que você sai de casa, tá escuro. Você volta, tá escuro. Você não viu a luz do dia. Verdade. Então tem toda essa dinâmica. Agora, para um outro lado, que é o lado interessante, é um povo que tem um coração maravilhoso. Quando se fala de implantação de igreja na Irlanda, quando se fala de abertura de novos projetos na Irlanda, é uma terra fértil, é uma terra maravilhosa, é um povo muito querido, é um povo que está com o coração aberto para ser ensinado. Tá. Eu falo isso para o pessoal, falo sempre. O irlandês, ele foi colonizado. Isso. Então a mentalidade dele é muito parecida com a nossa, com o brasileiro. Né? Quando você pega um português, um francês, um espanhol, um inglês, a mentalidade dele é de colonizador. E a gente que foi colonizado, há sei lá, tem um sentimento, a gente põe a emoção no negócio. Eu falo isso porque eu tive experiência direto com o irlandês, então eu contei a experiência que a gente teve de alugar a sala. Se eu tivesse aquela experiência na França, o francês ia me ignorar. Uau. Eu não falo nada de inglês, então eu comecei a negociar com um irlandês um local. Mas ele teve uma paciência comigo. Uma paciência. Eu usei o Google Tradutor e ele pacientemente me tratou bem, fechou um negócio dando meu nome num bloquinho de nota. Muito igual. O brasileiro é assim. Brasileiro é assim, verdade. Agora o francês, se eu começo a falar e ele não começa a me entender, ele vai fazer isso. Ele não vai ter paciência para mim, sabe? Não vai ter. Já viraram a câmera para mim porque ia virar meme. Não vou fazer isso de novo, não. Não vou fazer de novo, não. Aí, o irlandês, eu fiquei apaixonado. Ali eu me apaixonei. Porque eu acho que, assim, se apaixonar pelo país é uma coisa, se apaixonar pela nação é outra. Porque a nação fala de pessoas. Isso. Eu nunca estive na África, mas eu já toquei a nação africana. Eu tenho cabo-verdianos aqui, tenho angolanos aqui. Pessoas de raiz africana teve a sua vida transformada aqui. Eu nunca estive no país da África, mas eu alcancei a nação africana. É isso. Ali eu me apaixonei pela nação irlandesa. Falei, cara, eles são incríveis. Eles são incríveis. E aí, você confirma isso pra mim aí. Com certeza, um povo maravilhoso. Eu amo a Irlanda. O povo irlandês é muito querido. É uma das minhas orações, já compartilhei com vocês. A minha oração é: Deus, envie mais igrejas, envie mais obreiros para a Irlanda. A gente precisa. É um país de 4,5 milhões de habitantes. É um país pequeno, é uma ilha. A grande Paris, né, que a gente deu uma olhadinha, a grande Paris tem quase 10 milhões, né? Ou seja, é mais do que o dobro da Irlanda. Londres, falando de capital, Londres tem pouco mais de 9 milhões de pessoas, ou seja, é o dobro da São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 a 15 milhões. É quase 4 vezes, 3 vezes, né, a Irlanda. Então, assim, a Irlanda é um país pequeno, com um povo bom, povo coração aberto, potencial gigante. Então, a minha oração é: Deus, envie mais pastores. Tem pastores aí ouvindo a gente. Cara, isso aqui eu acho que é até bom eu falar. Eu já mencionei isso, já falei. Quando eu estive na Irlanda, eu percebo, né? Acho que você é a melhor pessoa para confirmar, e se eu estiver errado, você pode me corrigir. Eu vi que há lugares que a igreja não quer ir. Porque quando você falou 35 igrejas, 35 igrejas só tem na região parisiense. Sim. Ou até mais. Até mais, eu acredito que até mais. O que tem de igreja aqui é enorme. Em toda a França, muito mais. Agora, por quê? Só tem 35, vou dizer só os brasileiros, vou dizer só ministérios brasileiros. Por que só tem 35 igrejas
na Irlanda? Por que as pessoas não visam, os ministérios, os pastores, não visam ir para a Irlanda? É uma pergunta, uma dúvida minha. Sim. E encaixando com a sua pergunta, a pessoa até acha algo interessante. Os convidados, cara. Os caras que vêm do Brasil. Os caras param em Londres. Eu falei isso com ele, que dia que eu falei isso com você? Os caras param em Falei, Londres, Reino Unido. as pessoas param no Reino Unido, em Não sobe Londres. lá, não O sobe pessoal não sobe, não vai para lá. Entendeu? Sabe? Eu costumo dizer, eu já brinquei com alguns amigos meus, aí falaram assim, me leva lá na Irlanda. Eu falei, para ir na Irlanda é missionário. Isso aí. Porque eu levo em torno, ele sabe aqui, 9, 10 horas para eu chegar em Galway, que nosso trabalho está do outro lado da ilha. Então, assim, tu tem que ter realmente paixão pelo reino. Tem. Então, assim, eu percebi que há lugares que a igreja não quer ir. Isso. Eu entendi isso, posso estar errado, mas você me diria por quê? Olha, eu acho primeiro é a falta de conhecimento. Tem muita gente que não conhece a Irlanda. A Irlanda é um país pequeno. De vez em quando eu ouço alguém dizendo assim, nossa, tem a Irlanda, é uma opção, né, de inglês e tudo mais. É essa opção que eu vejo mais. De estudo, de aprender a língua, que eu acho que é mais barata, né? O país mais barato Exato. seria lá. Geralmente quem vai fazer intercâmbio, quer aprender a língua inglesa, a opção mais barata que te dá condições de trabalhar é a Irlanda. Então, a primeira dificuldade que eu vejo em questões de igrejas é a questão de conhecimento. Muita gente não conhece a Irlanda, por ser um país bem pequenininho. É um país que tem os seus pontos turísticos, mas não é uma das 7 maravilhas do mundo. Você não tem tanta pontos turísticos para poder chamar a atenção. A Irlanda não é um país que chama a atenção de primeira instância. Apesar de ser a segunda maior economia do mundo, a Irlanda, É incrível. ela bate Estados Unidos, ela bate Japão, ela bate Dubai. Uau. Né? Então a Irlanda é a segunda maior economia do mundo. Na Europa, o segundo maior salário é de lá. Segundo maior salário. Primeiro é de Luxemburgo, o segundo é lá. Exatamente. Segundo é lá. Em índice de qualidade de vida, depois você pode dar o Google, tá em segundo lugar. Mas, ó, se muitos vê a Irlanda uma grande oportunidade para estudo, porque é uma procura muito grande. Sim. Você percebe as escolas irlandesas de inglês, vou dizer, na nossa comunidade, a maior parte dela é de brasileiros. Sim. É de brasileiros. É. Não é possível que nenhum ministério enxergou isso. Não. Eu posso dar o meu ponto de vista? Sim, sim, por favor. Eu acredito, não é lucrativo. Com certeza. A Irlanda, ela tem esse ponto do conhecimento, concordo 100%, não é lucrativo, é campo missionário. Aí que pega. É a chave. É campo missionário. A pessoa que fala assim, eu vou para Irlanda para fazer nome, para fazer renome, para... Não. Não é isso. Aí sabe o que a igreja brasileira quer? Que ir para Orlando, Miami, Fazer turismo. né? Porque Assim, é status. não desmereço quem tá fazendo ou quem tem chamada para isso. Porém, tem gente que fala assim, fazer missão na Europa é fácil. Não é, não. Desculpa. Não, a gente já falou, já. A gente tem batido nessa A tecla. gente tem batido São muito nisso. desafios diferentes. Talvez não tenha a fome da África, Exato. mas não é. Não diga que seja fácil. Aqui tem outros desafios que precisam de homens de Deus. Eu costumo dizer que, infelizmente, as pessoas elas vão assimilar a obra de Deus, a missão, o serviço missionário com pobreza. Aí sempre olha a África. Mas a Europa, ela é miseravelmente pobre, espiritualmente. De espírito. Então, que para mim é a maior miséria que existe. Se o cara é pobre de espírito, miserável de espírito, então... Então, exato. Então, assim, fazer a obra aqui, ser missionário aqui, é um desafio enorme. Sabe, a cultura em volta do dinheiro, do poder, do humanismo, Com certeza. que você tem que vencer como ministro, a mentalidade que você tem que transformar, porque o meio acaba muitas vezes influenciando. O cara é crente do Brasil. Ele pega um avião, chega aqui, uns 3 meses só, ele já já muda a mentalidade dele, sabe? No Brasil, às vezes a pessoa fazia culto, campanha, jejum, consagração e tal. E aí chegando na Europa, tem dificuldade de participar de um culto de semana. Tem. Participar de um GC. Tem um culto no meio de semana. É gente para ter um culto no meio de semana aqui é desafiador.
tirar o camarada do, né? Do conforto dele. Não, o que que ele pensa? Pô, mas tem que acordar cedo, eu tenho que fazer a minha marmita, eu tenho que sair às 18 horas do trabalho, eu vou para casa. Você vem direto do trabalho para a igreja, tu tem que ser crente, cara. Eu vou dizer para nossa realidade aqui em Paris, ninguém mora no bairro da igreja. Você mora quantos quilômetros? 55. Uau. Eu moro 30. Eu não tenho ninguém que mora aqui. Talvez não temos, acho que eu tenho um casal só. Então tem que ser muito crente. Tem. Eu levo 1 hora para chegar aqui, você leva quanto tempo? Pelo caminho, assim, maluco, né? Tem menos buchão, mas dá isso aí, 50, 45 minutos. Tem que ser muito crente, filho. Sim. Aí no Brasil, claro, você vai. 10 minutos você tá na igreja. Então, só aí o cara tem que entender, pô, isso aqui é missão. O cara tem que vir pra cá com a mentalidade de missão. Preparado. Esse talvez, e aí fechando, acho que esse entendimento as pessoas, às vezes, voltando à sua pergunta, apóstolo, por que as pessoas, às vezes, então, não investem na Irlanda como igreja ou os seus ministérios? É porque, nesse ponto, a Irlanda, ela não tem status, ela é um campo missionário. Exato. Quem está na Irlanda, quem está em Paris, em outros países, tem que entender que a Europa é campo missionário, é doação, é plantar, é igual tâmaras, né? Tâmaras demora 70 anos. Então, quem planta tâmara não come. Não come. Então, e a gente tem que olhar a longo prazo, o trabalho que a gente está fazendo, tem que investir, tem que entrar, tem que implantar a igreja, implantar a cultura do reino. Né? Na Bíblia diz que nós somos embaixadores, e o embaixador, onde ele chega, é incrível, né? Você chega na Irlanda, Paris também, assim, todo país, você tem embaixada brasileira. Aquele território ali é brasileiro. Quando o embaixador, ali é território, mas tá dentro da Irlanda, ali é território, porque quando você tem uma embaixada e um embaixador, aquele pedacinho de área ali pertence àquela nação. Então, quando a gente fala de implantar o reino de Deus, a gente está falando de sermos embaixadores, nós estamos dizendo essa terra que pertence ao Senhor. Amém. É isso. E campo e vida fora. Mas obviamente, a estrutura crescendo, o ministério crescendo, prosperando, tendo mais condições de ter conforto na igreja, de ter uma estrutura melhor. Isso é maravilhoso. Só que a gente tem que entender que cada pessoa está num processo, cada ministério e cada país. A Irlanda ela é um país que está recebendo o evangelho há pouco tempo. Homens de Deus foram desbravar, foram descobrir a terra, muitos descobriram, estão lá, está chegando mais igreja, está chegando homens de Deus. Aleluia. E eu creio que em 10 anos, a Irlanda será vista como um país referencial do avivamento. Eu creio nisso. Eu creio nisso, eu tenho essa visão. Amém. Talvez não sei se estarei lá até, né, mas... Mas tua semente está lá. E eu descobri uma coisa, guarda isso no coração. Não existe semente neutra. Não existe. A Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Então, quando a gente pensa de semeadura no reino, a gente tem que entender que não existe semente neutra. Vai prosperar, vai frutificar. E aí, deixa aqui, né, essa margem de contribuição para mais ministérios, mais igreja se envolverem, criar o amor, o desejo, a paixão, estarem na Irlanda, de contribuir. E graças a Deus a Irlanda tem uma coisa, como são poucas igrejas, a gente não tem problema de inveja, obviamente, né? Eu não posso falar por todos, mas eu conheço uma grande parte. A gente não vê essa questão de disputa. Poxa, o reino é um só. Amém. A gente tem que ir para cima, povoar os céus e despovoar o inferno. É isso aí. Agora, uma oração tenho feito para Deus. Nossa igreja, a gente tem gente irlandesa que participa, só que não é firme, só vem uma vez ou outra, né? E temos outras nacionalidades. Mas a minha oração específica, eu faço, Deus, eu quero um irlandês. É isso aí. Eu só quero um. Começa, pô. Se o senhor, eu tô igual aquele filme, acho que é Medalha de Honra, não lembro o nome certinho, que ele fica, um cara que pega a gente que tá quase morrendo e traz e faz. Até o último homem. Até o último homem, acho que é isso aí, né? Eu tô igual aquele homem, gritando todo dia, dai-me um homem. Uau. Dai-me um homem. Nos cultos, das orações, minha oração para Deus é dai-me um homem. Eu só quero um irlandês, só um, firme, só um. Porque quando esse chegar, aí começa a acessibilidade, a gente trabalhar.
replicar a cultura do reino. E é isso aí. Vamos atualizar a frase de John Wesley, né? Dai-me um irlandês que não tema, senão o pecado, e eu abalarei a Irlanda. É isso aí. E vou ainda além. Faço ainda, dentro do Joe Wesley, eu faço uma outra observação da frase. Ele diz assim: o mundo é minha paróquia, né? Aham. O mundo é minha igreja. A gente tem que tirar a mentalidade de monumento e entender a identidade de igreja. É. A igreja nasceu nas casas. É isso. Nasceu na comunhão das casas, na comunhão da mesa. É. Obviamente, cresceu tanto que precisou de uma estrutura. A igreja não é estrutura. Igrejas são pessoas. É. São pessoas, são almas. E a gente tem que abrir e atualizar nossa mentalidade. E para o mundo é a minha paróquia. O trem é minha paróquia. É. A rua é minha paróquia, é minha igreja. Então a gente tem que tirar essa visão de monumento e entender que Deus não é um Deus de monumento. Amém. A construção, o building, né, que a gente chama, é para o homem. É. Para tirar o homem da chuva, É. para dar conforto para adoração. Agora a igreja foi feita para Deus, que a igreja são pessoas. É. A construção não é o fim, é o meio. É o meio. O fim são as pessoas. Isso. É. Então a gente tem que focar nas almas. É uma, mas Deus só precisou de um em Éfeso, né? Foi Paulo. Deus precisou de um John Wesley aqui na Inglaterra. John Wesley, eu falo tudo que todo avivamento ele tem impacto social. Todo avivamento tem impacto social. O avivamento de John Wesley trouxe mudanças e alterações nas leis do país. Então, assim, a gente precisa entender isso, que todo avivamento ele tem impacto social. Aonde você mede o avivamento do local? É pelo nível de pessoas que vão à igreja? Completamente não. É os mercados estão avivados, o prefeito está avivado, as casas estão... Aonde você mede o avivamento da igreja? Eu não meço no momento do culto, eu meço no avivamento. Tem 2 altares à casa de um cristão. O primeiro altar é a mesa, que é essa daqui. Esse aqui é o altar da família, onde se celebra a comunhão. E o segundo altar é a cama do casal. É o segundo altar. Então, quando dentro da vida de um cristão os 2 altares estão de pé, eu meço o avivamento nesses 2 altares. Obviamente, a igreja você tem um momento, só que o avivamento, você quer ver se é uma igreja avivada, vai na casa das pessoas tomar um café. Aí que você vai ver se a igreja está realmente avivada. Amém. Amém, glória a Deus. É isso. Bateu aqui 1 hora. Top. Quero agradecer aqui nosso amigo, pastor Daniel. Obrigado pela troca de experiência. Creio que vai enriquecer muito o nosso podcast. Fica aqui os nossos agradecimentos. Deixa aí o Alisson também agradecer. Isso aí, meu amigo. Obrigado por ter somado com a gente. O Lorde. O Lorde irlandês. E com certeza, né? Foi muito edificante, né, saber da sua experiência de vida, sua experiência de ministério lá. E também, né, abrangindo para nós um pouquinho sobre Irlanda. Vai somar muito. Obrigado, Deus te abençoe. Deixa uma mensagem aí final aí pro pessoal que está nos assistindo. Gente, bom, primeiro eu quero agradecer todo o carinho da IBNJ. Poxa, eu fui tratado com muito carinho, com muito respeito. Deus sabe a gratidão que eu tenho. Obrigado de coração por tudo. Eu sei que vocês têm... Isso é a cultura, não é algo exclusivo. É a cultura do DNA de vocês, de tratar, de receber. Minha oração é que Deus continue preservando e vai para mais. Vocês têm um intercessor aqui por vocês. E a segunda questão de deixar uma palavra é muito simples. Muito simples. Eu quero deixar a palavra aqui. A gente ore por esses dias para que o amor pela obra de Deus aumente. Para que a gente possa fazer a obra de Deus em tudo que é lugar. Que todo lugar que você pisar se torne a sua igreja, se torne a sua paróquia. Ame as almas, ame as pessoas, ame a Deus acima de tudo. Faça sempre o seu melhor com o que você tem. Deixa Deus feliz. Maravilha. E eu termino dizendo, viva uma vida que vale a pena ser contada. Amém. Que ao olhar para trás você fale assim, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. É verdade. Eu me dediquei ao máximo que eu podia ter feito. Amém. Eu me entreguei tudo que eu podia. Amém. E não vivi nenhum dia sem entregar o meu tudo. É isso aí. Então, um verso no meu livro que eu escrevo fala assim, a gente tem que viver cheio e morrer vazio. Amém. Se encha todo dia da glória, da presença, da palavra, mas se esvazie. A ponto de quando você morrer,
A lápide que tiver lá no seu túmulo só vai estar os ossos. Porque você viveu cheio e morreu vazio. Tem pessoas que elas vivem vazias de Deus, vazias da palavra, e morrem cheias. Cheias de sonho. Tem gente que morreu e junto com os ossos estão sonhos que nunca foram vividos, palavras que nunca foram ditas, abraços que nunca foram dados. E é por isso que se entrega mais flores no funeral do que em vida. Porque o remorso é maior do que a gratidão. A gente tem que aprender a viver uma vida cheia de alegria, cheia de amor, cheia de dedicação, cheia de Deus e se esvaziando para o outro. A ponto de quando a gente morrer, a gente não levar nenhum dom. A gente deixar morrer vazio. Não ter nenhum dom. Porque há pessoas que já faleceram e junto com os ossos estão sonhos que nunca foram vividos, dons que nunca foram executados, palavras que nunca foram ditas, abraços que nunca foram dados. Elas viveram a vida vazias e morreram cheias. Uau. E o meu desafio e minha sugestão é: vamos viver cheios, mas morrer vazio. Maravilha. Poderoso. Gente, obrigado. Obrigadão. Obrigado, gente. Fique com Deus. Compartilha, se inscreva no canal, toca o sininho para as notificações. E até o próximo episódio do podcast. Tchau. Tchau, tchau.